Ouça agora o programa Voz Quadrangular. Voz Quadrangular, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Presidente, Pastor Irineu Rodrigues. Apresentação, Pastor Gilson de Souza. Boa tarde, família paranaense sintonizada na Gospel FM. Boa tarde, Curitiba e região metropolitana. Boa tarde, litoral, e boa tarde a você da região dos Campos Gerais. Hoje é sábado, dia 3 de outubro, e estamos iniciando mais uma edição do programa Voz Quadrangular pela frequência 89,3 MHz da Gospel FM e também pela internet através do site www.redegospel.fm. Eu sou o pastor Gilson de Souza e novamente estamos juntos aqui na programação da Rádio Gospel, nesse espaço abençoado que nos é cedido pelo nosso amigo pastor Idecaso Takayama. Um grande abraço, meu amigo. Antes de anunciarmos o nosso tema de hoje, quero registrar o nome de alguns ouvintes que têm nos mandado mensagens via e-mail e WhatsApp. A Lisiana do Fazendinha, em Curitiba. A Liliane Mendes, Claudenil do Pinheirinho, que todo sábado está ligado com a gente. Carlos Alencar Júnior de Maringá, Washington Oliveira, Luiz Rogério Guimarães, Mauro Júnior, Sheila Bostelman, Maia, Maria Neuza Quérios, Antônia Simão, o Rafael Correia de Lima, a Raquel e seu marido Eduardo Pereira e as filhas Vitória e Valentina, a Eliane Ramos, Pedro Coutinho, Urbano Silva e Paulo Bertella, Jorge Peraceta e família, Neide Nunes, Ivanir Luiza Borgman. Um grande abraço aos nossos ouvintes que estão aí ligados conosco na Gospel. Quer ouvir o seu nome aqui no programa Voz Quadrangular? É só mandar a mensagem através do nosso e-mail ou do nosso WhatsApp, voziek@gmail.com. Repetindo, voziek@gmail.com. E o nosso WhatsApp, 41-8492-2903. Repetindo, 8492-2903. E sempre que for mandar uma mensagem, não esqueça de escrever o seu nome e a cidade em que você está nos ouvindo. E amanhã, domingo, dia 4 de outubro, o nosso primeiro domingo do mês, dia que celebramos a Santa Ceia do Senhor na maior parte das igrejas do Evangelho Quadrangular. E também o dia do ano em que comemoramos o Dia do Pastor Quadrangular. E diante desta data tão importante, convidamos o pastor Agostinho Basso, fundador da nossa 4ª Igreja Quadrangular de Curitiba, superintendente da região 689, mais conhecida como região 4, e foi também membro do Conselho Estadual da Igreja Quadrangular no Paraná, e hoje é um dos pastores daqui no Paraná com mais tempo de pastoreio à frente de uma igreja. São pelo menos 54 anos de trabalho na obra do Senhor. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo com o pastor Agostinho, vamos começar a nossa tarde abençoada de sábado com o louvor Coração Igual ao Teu, com o ministério Diante do Trono. Nada encontrarás de coração igual ao teu, coração
Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Agora você pode ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece em nossa igreja. Chegou o Portal Quadrangular. Acesse www.portalquadrangular.org.br. Um portal multimídia completo com muita informação e entretenimento para você e sua família. Seja bem-vindo. Acesse www.portalquadrangular.org.br. Realização: Secretaria Estadual de Comunicação, mais uma iniciativa do Conselho Estadual de Diretores, Curitiba, Paraná. Reverendo Irineu Rodrigues. Você está ouvindo Programa Voz Quadrangular. Muito bem, voltamos pela Gospel FM em 89,3 MHz e também pela internet através do portal www.redegospel.fm. Eu sou o pastor Gilson de Souza e você está ligado no programa Voz Quadrangular. E agora é a hora do nosso Sala de Visitas. Sala de Visitas. Gente interessante falando de coisas importantes. E como já anunciei, hoje no Sala de Visitas estamos recebendo o nosso querido amigo, pastor Agostinho Basso. Pastor Agostinho é atualmente pastor titular na Capela Missionária da Igreja Quadrangular, instalada no centro de Curitiba, na Avenida Marechal Floriano, número 490. E também é um dos superintendentes da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Curitiba. E em seus mais de 50 anos de ministério na Igreja Quadrangular, fundou a 4ª Igreja de Curitiba, hoje com cerca de 4.000 membros, além de implantar a Igreja Quadrangular em mais de 30 municípios no norte do nosso estado. Boa tarde, pastor Agostinho, seja bem-vindo ao nosso programa Voz Quadrangular. Boa tarde, pastor Agostinho. Boa tarde, pastor Gilson, é um prazer poder estar aqui. Eu quero cumprimentar os ouvintes do programa Voz Quadrangular, cumprimentar o pastor Gilson. É um prazer muito grande estar falando com o nobre pastor e também com os ouvintes do programa Voz Quadrangular. Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, que a bênção de Deus seja sobre o seu lar, sobre a sua família. Esse é o meu desejo em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Agostinho, é uma honra muito grande mesmo poder falar com o senhor. Eu que pessoalmente sou um grande admirador seu, como pessoa, como pastor, e eu era ainda jovem, um pouco mais jovem, e eu me lembro que eu vi o senhor num programa de televisão, onde, se não me engano, o Fantástico, né, esteve lá na 4ª Igreja entrevistando o senhor pelo trabalho bonito na área de libertação que o senhor realizava ali na igreja. E sei que o senhor ainda continua realizando um trabalho lutando contra as forças das trevas, libertando pessoas e abençoando vidas, né? Então, para mim, é uma honra muito grande poder falar com o senhor. Mas, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como foi a sua conversão, né? O senhor
já nasceu no lar cristão ou não? Fale para nós um pouquinho sobre isso. Não, na minha infância, eu não conhecia o Evangelho, sempre fui um religioso, mas participava de uma outra religião, né? Aí, aconteceu um milagre na minha família. Eu tenho um irmão que, infelizmente, foi vítima de uma enfermidade, na época, incurável pela medicina, e ele foi levado à tenda, que na época estava lá no Bacaxeri, e na segunda noite que ele foi na tenda, ele foi curado, milagrosamente foi curado através da oração. E eu lembro até hoje que ele chegou em casa na época e acordou toda a família dizendo que ele estava curado, e através do milagre que aconteceu na vida do meu irmão, tanto eu quanto meus pais, minha família, todos fomos para a tenda, ouvimos a pregação do Evangelho, ali eu aceitei Jesus como meu Salvador. Desde aquele dia até hoje, que faz mais ou menos uns 57, 58 anos, por aí, um pouco mais, a gente está seguindo o Evangelho, seguindo a Jesus. Foi uma bênção extraordinária, graças a Deus. O seu irmão é o pastor Fioravante Basso, né? Que muita gente conhece, um homem de Deus realmente. E Deus fez um milagre na vida dele, né? Exatamente. E como aconteceu o seu ingresso no ministério? Olha, o ingresso no ministério, depois da minha conversão, a gente começou a frequentar a tenda. Depois da tenda veio para um salão alugado aqui no Juvevê. E ali participando da escola dominical, estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Comecei já com meus 16 anos e pouco, visitar algumas congregações, pregando ali, pregando lá, e de repente um amigo, colega, me trouxe até o Capão da Embuia, que era uma congregação, uma casa de família, né? E ali nessa casa de família eu comecei a colaborar com esse prezado colega, e de repente ele foi embora, deixou a congregação nas minhas mãos, e ali eu comecei o meu trabalho, o meu ministério nessa congregação do Capão da Embuia. E graças a Deus pela sua vida. E antigamente, né, a igreja quadrangular não tinha toda essa estrutura de instituto teológico, né? É uma igreja ainda pequena, mas o senhor foi na coragem, na ousadia e no poder do Espírito Santo, né? Sem Exatamente. Toda aquela estrutura, mas se dedicando. Sei que o senhor é um homem de oração, um homem dedicado à palavra. E eu quero até ressaltar aqui que hoje, lamentavelmente, muita gente se apoia em livros de autoajudas e tantas coisas para poder pregar. E o pastor Agostinho é um daqueles que realmente prega a palavra de Deus na sua essência. E um homem de oração. E é por isso que Deus sempre confirma as pregações com sinais, prodígios e maravilhas, né, pastor? Graças a Deus, graças a Deus. E pastor Agostinho, e a quarta igreja? Como é que começou esse trabalho ali? É uma grande igreja ali no Capão da Embuia, né? Sim. E eu tenho acompanhado o trabalho já há muitos anos ali na quarta igreja. A quarta igreja nasceu da seguinte maneira: era uma congregação e na época surgiu o curso teológico, que na época durou 6 meses. Eu participei desse curso teológico, que era na primeira igreja, né? 6 meses. E no dia 30 de dezembro de 1960 foi a formatura desse curso teológico de 6 meses. E no dia 31 de dezembro de 1960, às 15 horas, foi inaugurada a quarta igreja, que era uma congregação. Aí a liderança, na época, comprou 2 terrenos aqui no Capão da Embuia, fez um tabernáculo de madeira, e no dia 31 de dezembro, às 15 horas, foi a inauguração da igreja. E aí eu continuei, já era dirigente da congregação, aí continuei como pastor da igreja do Capão da Embuia. E além da quarta igreja, o senhor implantou aí mais de 30 igrejas no nosso estado, né, pastor? Em Curitiba nós temos aí mais de 10 igrejas, 10, 12 igrejas, que era a congregação da quarta, começou como congregação, como a igreja de Pinhais, igreja do Bairro Alto, Vila Paraíso e tantas outras aí, que eram congregações e foram emancipadas como igreja. Aí fui nomeado como superintendente na época para a região de Campo Mourão. Ali fundamos mais ou menos umas 35, 37 igrejas lá no interior do Paraná. Eu acompanhei também o trabalho lá na região de Campo Mourão. Exato. Uma região que na época com muitas dificuldades, inclusive ali, Campo Mourão mesmo, a nossa igreja com muita dificuldade. Mas então o senhor aqui na quarta igreja assumiu o trabalho lá na região de Campo Mourão e ali construindo igrejas, treinando pastores, e hoje lá nós temos um trabalho muito bonito na região
de Campo Mourão, graças ao seu esforço, pastor. E nós pastor agradecemos Gilson, a Deus por não isso. Não foi nada fácil, não. A gente teve que renunciar muitas coisas, né? Renunciar ao conforto da capital, renunciar ao aconchego da família, se dedicar ao trabalho, muitas viagens, muito sacrifício, dificuldade, sem dinheiro, sem recurso financeiro, mas com a graça de Deus, o amor pela obra de Deus, trabalhamos lá 21, 22 anos como superintendente lá. Aí a idade vai chegando também, pois vou completar 76 anos aí. Por mais que a gente não queira se entregar, mas o corpo sente o cansaço, né? Pastor Agostinho, ele montou uma estrutura em uma das igrejas lá em Campo Mourão, montou um quartinho e lá o pastor Agostinho dormia, fazia suas refeições e atendia todos os pastores da região, visitava todas as igrejas. Então é um exemplo, né, para todos nós, um exemplo de dedicação. E quem ouve falar que o pastor Agostinho tem 76 anos, às vezes passa a ideia de uma pessoa bem velhinha, todo encurvado, com dores no corpo inteiro. Mas o pastor Agostinho, uma pessoa que quem olha assim, uma aparência incrível, uma pessoa com aparência jovem, ainda joga futebol, é sinal que Deus tem renovado as suas forças, pastor. Olha, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus, né? Embora as lutas, as dificuldades que a gente enfrenta no decorrer da caminhada, né? O ministério não é fácil, é necessário, como Jesus disse, né? Tome a tua cruz de cada dia e siga-me. Mas graças a Deus que a palavra de Deus ensina que Ele renova nossas forças todos os dias. Então, amém. Eu sou um homem, me considero um homem realizado, não tenho do que reclamar, não tenho do que me queixar, só tenho que agradecer a Deus pela presença de Deus, pelo grande amor de Deus. Glória a Deus. E pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. Amém. O trabalho é árduo, é difícil, mas é uma bênção, graças a Deus. É muito bom servir a Deus, né? Amém, é verdade. Pastor Agostinho, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos ouvintes. Tem muitos pastores jovens que estão nos ouvindo também, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para todos os nossos ouvintes. Olha, a palavra que eu quero deixar a todos aqueles que, colegas de ministério, aqueles que estão ingressando no ministério agora, aqueles que já estão caminhando, e todos os nossos ouvintes da Voz Quadrangular, a palavra que eu quero deixar é uma palavra de fé, de esperança. Quando a gente confia em Deus, entrega a vida nas mãos de Deus, as lutas, as dificuldades que a gente enfrenta, elas se transformam em grandes conquistas, em grandes vitórias. E servir a Deus mesmo no ministério, em primeiro lugar, a gente precisa ter a certeza do chamado de Deus, a convicção que Deus chamou a gente para aquele trabalho. Quando a gente tem essa certeza, embora que se levantem as dificuldades, as lutas, a gente sempre tem aquele foco no futuro, que a gente vai chegar lá, vai conseguir, vai conquistar aquilo que humanamente é impossível para o homem, se torna possível para Deus. É verdade. E eu tenho que agradecer a Deus porque grandes desafios, grandes lutas que humanamente era impossível chegar lá. Quando eu olho hoje, né, para a quarta igreja, a estrutura que ela tem, começando num tabernáculo de madeira, sem assoalho, sem forro, sem conforto nenhum, sem aquele som que hoje a igreja tem, foi na base da garganta, é verdade. Da palavra. Graças a Deus, aquilo que era impossível hoje é uma realidade que a gente vê que foi a mão de Deus. E mesmo outras propriedades que a igreja tem, como uma chácara, que foi comprada há muitos anos atrás, e a oferta era impossível cobrir, humanamente falando, mas compramos parceladamente, pagamos, nunca atrasamos nenhuma prestação, por grandes desafios que hoje eu agradeço a Deus pela vitória, agradeço a Deus pela conquista. E quando a gente tem o chamado de Deus, Deus se encarrega de cumprir, de fazer os milagres, de realizar aquilo que é impossível para o homem. Só tenho que agradecer a Deus. E o pastor Agostinho também tem toda a sua família que serve a Deus. Eu conheço seu filho mais proximamente, o pastor Jorge, que faz parte do Conselho Estadual, e conheço seus netos. Então, uma família abençoada realmente, e cumprindo-se o que diz a palavra de Deus, né? Verás o filho dos seus filhos, e todos servindo a Deus e trabalhando no ministério com excelência. Pastor Gilson, eu tenho 6 netos e uma neta, todos eles servindo a Deus, né? 2 estão estudando nos Estados Unidos. Tenho uma filha que é pastora, que trabalha comigo na capela missionária.
toda a minha família. Hoje eu agradeço a Deus que eu posso dizer, eu e a minha casa servimos Glória ao a Senhor, Deus. graças a Deus. Amém. É uma grande vitória, graças a Deus é uma grande vitória. Pastor Agostinho, realmente foi um grande prazer poder falar com o senhor. E nós temos muito a aprender com a sua vida, né, com o trabalho que o senhor realizou, com a sua experiência, né? Mas o nosso tempo aqui é curto, né? Mas que Deus continue abençoando a sua vida, e convido todos a conhecer ali a Capela Missionária, ali na Rua Marechal Floriano 490, e também a Quarta Igreja ali no Capão da Embuia. Um trabalho extraordinário que se realiza aqui, ali no Capão da Embuia. Então, um grande abraço a todos os irmãos lá da Quarta Igreja e da Capela Missionária. Muito obrigado, pastor Agostinho. Deus continue abençoando a sua vida com muita graça, com muita paz e com muita saúde. Pastor Gilson, foi um prazer falar com o senhor, falar com os ouvintes da Voz Quadrangular. Um grande abraço. Prazer, estamos sempre às ordens para atender o convite dos irmãos. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amém. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Prepare seu coração. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20 e 21. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. E agora, pois não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Que história maravilhosa, a história de José. A história que muitos já ouviram, que fala que José, quando foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, mas antes disso tentaram matá-lo, e José teve que viver longe da sua família, longe dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Alguém que foi injustiçado, que sofreu muito, foi parar no cárcere, mas Deus cumpriu a palavra dele na vida de José. E José se tornou um homem muito próspero, poderoso. José tornou-se o primeiro ministro no Egito. Ele ficou responsável de administrar aquele país. E num período de muita fome na terra, e José, com a sabedoria de Deus, com a instrução de Deus, já tinha reservado alimento para o período de fome. E quando houve fome, os irmãos de José foram até José, que era o governador do Egito, um homem poderoso. E diz a palavra que os seus irmãos, que foram reconhecidos por José e reconheceram José, ficaram com muito medo. Afinal, agora, o seu irmão tinha poder para lhes tirar a vida, para lhes fazer muito mal. E, no entanto, José demonstra um coração perdoador. José demonstra ter um coração limpo. José demonstra entender o propósito de Deus na vida dele. E José demonstra entender também o propósito do sofrimento todo que teve. O que disse José? Olha, porventura, eu estou em lugar de Deus? Tem muita gente que acha que porque tem poder, porque tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, muitas vezes se acha um Deus. E José entendeu que ele não era Deus. E ele diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem. Quer dizer, ele entendeu que todo o mal que os seus irmãos fizeram contra ele era Deus permitindo para transformar, para reverter isso em bem. Para quê? Para que pudesse abençoar a sua família, para que pudesse abençoar muita gente, para conservar muita gente com vida. Deus quer fazer isso conosco. Sem dúvida alguma, quantos sofrem injustiças, quantos estão sofrendo e muitas vezes não entendem isso.
Quantas pessoas permitem que o ódio, o rancor domine o seu coração e desejam o poder para se vingar de alguém. E José não permitiu isso. A Bíblia diz que José chorou. José chorou muito, porque era um ser humano. E ele colocou todo o seu sentimento de tristeza para fora. Porém, José conseguiu entender o propósito de Deus, que Deus preservou a sua vida, que Deus poupou, que Deus sustentou ele para ele abençoar muitas pessoas. Seja você um abençoador. Não deixe o ódio tomar conta da sua vida. Seja alguém de coração limpo. Não importa o que tramaram para destruir a sua vida, mas Deus vai reverter tudo isso em bênção. Deus abençoe você e a sua família. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vocês receberão. Oração da fé. Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de falar e orar por milhares de pessoas que estão nesse momento sintonizados no programa Voz Quadrangular. Declaramos a cura para aqueles que estão doentes, libertação para todos aqueles que estão oprimidos. Haja paz, haja alegria, Senhor. Haja, meu Deus, a provisão do Senhor na vida de cada um dos nossos ouvintes e desses que nesse momento estão sendo representados através da oração intercessória. Nós abençoamos em nome de Jesus. Você está ouvindo Programa Voz Quadrangular. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Voz Quadrangular. E agora quero aproveitar para saudar os aniversariantes da semana. Aniversariantes do dia 3 de outubro até 9 de outubro. Glademir Geraldo de Souza, de Pitanga. Júlio Miller de Souza, Antonina. Oride José Duarte, de Pato Branco. E o nosso amigo pastor Agostinho Basso, completando mais um ano de vida. José Alves dos Santos Neto, de Curitiba. Adalberto Ferreira, Paranaguá. Lucimara Vieira, Foz do Iguaçu. Tatsuo Kojima, de Curitiba. Erluí Manuel Nisiaki, Paulo Frontin. E Altair Pereira dos Santos, de Curitiba. Todos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, um grande abraço, Deus lhes dê muita saúde, muita força, muita prosperidade. Aproveito também para felicitar em nome do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular e em nome também do pastor Irineu Rodrigues, todos os pastores e pastoras da Igreja do Evangelho Quadrangular, pois no primeiro domingo de outubro, amanhã, dia 4, é o dia do pastor quadrangular. E hoje, dia 3 de outubro, logo mais às 17 horas, teremos a realização da Marcha para Jesus em Morretes, no nosso litoral paranaense. Recebemos o convite através do nosso amigo pastor Demerval Borba, que é o primeiro vice-presidente da Igreja Quadrangular no Paraná e é o pastor da primeira igreja de Morretes. Recebemos o convite para participarmos desta Marcha para Jesus, marcada para as 17 horas, na Praça Rocha Pombo. E você que nos ouve em Morretes está convidado para marchar para a honra e glória do Senhor Jesus. E você que está em Curitiba, em outros lugares, todos são convidados a participarem desta grande marcha. Agora sim, encerrando o programa Voz Quadrangular, em nome do nosso presidente, pastor Irineu Rodrigues, agradecemos a sua sintonia e convidando você e a sua família para estar conosco no próximo sábado, a partir da 1h30 da tarde, ligado com a gente aqui na Gospel FM. Visite uma de nossas igrejas do Evangelho Quadrangular. Lembrando que para confirmar a sua audiência ou mandar a sugestão para o programa, você pode interagir conosco através do e-mail voziec@gmail.com ou pelo WhatsApp 8492-2903.
e que todos tenham um final de semana abençoado. Um grande abraço, Pastor Gilson de Souza. Você ouviu o programa Voz Quadrangular, todos os sábados neste mesmo horário. Acesse www.portalquadrangular.org.br. Fone 3213-3100. Deus abençoe você e sua família.